O ser humano foi projetado para dar certo. Só que nós estamos dentro de um sistema onde muitas das vezes a nossa identidade é adulterada para que nós tenhamos confusão sobre a nossa identidade, de modo que nós acreditamos naquilo que nós não somos, para nós atrairmos aquilo que nós acreditamos ser. Olha que loucura! Olha que loucura! Nós atraímos aquilo que nós acreditamos que somos, baseado numa configuração que você tem. André, não entendi muito bem. A sua verdadeira identidade pode ter sido camuflada, adulterada, para que você nunca atraia aquilo que de fato você é. Quem é você? Nós não atraímos o que queremos, nós atraímos o que somos. Então, muitas das vezes, nós estamos presos mentalmente numa identidade que não é nossa, porque deturbaram a nossa identidade, para que nós tenhamos uma confusão de quem nós somos, para atrair o pior para nós. Eu já quero que você pegue papel e caneta na mão, porque o que eu vou falar aqui hoje, o que acontece quando as pessoas pegam a informação nova, elas estão há 30 anos, há 20 anos dentro de uma bolha, e quando elas pegam uma informação nova, e aquela ficha cai para ela, o nosso cérebro tem uma coisa chamada engrama, que é a capacidade de armazenamento de memória. Eu quero dizer para você, reforçando aqui, você não enxerga o mundo que está aqui fora, nem você no espelho, tá? Você não enxerga pelos seus olhos, você enxerga através da sua mente. E o maior problema das pessoas é que elas acreditam que elas enxergam a realidade aqui fora pelos olhos. Os olhos é como uma lente que capta o mundo que está aqui fora e você, em fração de milésimo de segundos, joga para dentro, o cérebro faz a leitura, codifica e você tem a interpretação daquilo que está ali fora de acordo com como você está configurado aqui dentro. Você há de conver comigo que existem muitas pessoas que não têm tanto conhecimento quanto outras pessoas, mas a pessoa que não tem tanto conhecimento às vezes tem mais sorte na vida, parece que tem mais sorte na vida do que a outra. Ela prospera, dá certo, ela é mais feliz, parece que as coisas para ela funcionam mais fácil. E é por que isso acontece? Não é pelo conhecimento que ela tem sobre o mundo, sobre um curso, uma capacitação, não é isso que faz a diferença. Só que o sistema no qual nós estamos inseridos não quer que as pessoas tenham conhecimento. Na verdade, nós somos uma energia materializada. Uma energia materializada. E que dentro de nós existe um campo eletromagnético. Um campo eletromagnético e nós é quem criamos a nossa realidade. Entenda isso. O Criador do universo deu um poder para cada ser humano. É só você olhar para sua mãozinha e você vai perceber que você é incomparável com outras pessoas. Por quê? Porque o seu dedo aqui denuncia que você é único. Existe uma impressão digital em você que só você tem. 8 bilhões de pessoas no mundo, só você que tem. O problema é que nós fomos doutrinados, nós fomos configurados para nos interessarmos mais pela vida dos outros do que pela nossa própria vida, e nós vivemos mais sobre a lei da comparação do que sobre a lei da realização. Como assim? Nós focamos mais em nos comparar nossa vida com a vida dos outros, inclusive com artistas, com celebridades, com pessoas que para nós de alguma forma se tornaram alguma referência. Nós fomos programados para viver uma vida de comparação mais do que de realização. Então, existe 95% de uma população mundial que estão dessa forma aqui. Preste atenção nisso. E se você não acordar para isso, você não vai sair desse sistema. Preste atenção nisso aqui. Estudar, trabalhar, se aposentar e morrer. Você pode escolher essa vida para você. Eu escolhi ser diferente. Quando eu me despertei para isso, eu entendi. Os números de uma pessoa na vida, de posse, de coisas que elas têm, ou de paz que ela tem dentro dela, uma vida plena que ela tem dentro dela, está a um passo dela realizar. Deus não é injusto, o universo, o Criador não é injusto com ninguém. O problema está, a pessoa não entendeu que ela é co-criador da realidade. O Criador deu um poder para cada ser humano. Eu criei os meus marasmos, eu criei os meus problemas. Não foi ninguém. Até as pessoas que chegaram para mim para criar problema para mim, elas só vieram para mim baseado na configuração que eu tinha e na permissão que eu dei. Então o problema sempre está em mim. Você é quem cria a tua realidade, o bairro onde você mora, a casa que você tem, o trabalho que você tem, a renda que você tem, os filhos que você tem, o casamento que você tem, tudo isso não ia ser diferente para você. Você podia mudar de parceiro, mudar de cidade, o ciclo ia se repetir. Por quê? Você é quem cria a sua realidade, foi dado um poder para você. E olha, presta atenção, continuo falando aqui. O que você vai ver aqui hoje vai ser extraordinário, porque o que está acontecendo, o que tem acontecido com as pessoas que estão levando essas lives, esses conteúdos a sério, a vida delas não tem sido mais a mesma. Não tem como. Primeiro por quê? Porque a partir do momento que ela se permitiu viver uma metamorfose, um novo conhecimento, o cérebro tem uma outra reação química, o cérebro tem uma outra reação de interpretação dos fatos, das coisas, e o novo significado. Mudou o significado, eu mudo até o sentimento, mudei o sentimento, eu mudo a vibração. Vamos lá. Você é quem cria a sua realidade. Não adianta chorar, não adianta querer, né? Algo diferente,
se o que você está configurado é para aquilo. Só existe uma forma de nós mudarmos a nossa realidade. Como? Primeiro mudando a nossa configuração mental. Mudei a minha configuração mental, eu mudo toda a minha realidade. Você quer ver uma coisa? Quando você não tinha carro, percebe que depois que você comprou o carro, você teve a experiência de andar com o carro, você teve uma experiência emocional com o carro, você teve uma experiência da dependência do carro, você criou uma nova condição na sua mente. Essa nova condição não permite mais você andar de a pé. Então, você pode estar passando uma crise financeira que for, você não se vê vendendo o teu carro e andando a pé. Se vê, é só por um momento, daqui a pouco você volta de novo a ter aquele carro. Por quê? Porque a sua mente ela está condicionada no novo paradigma relacionado àquele assunto. Tudo na nossa vida, tudo, absolutamente tudo, funciona basicamente assim. Então, quando eu subo um nível, quando eu subo uma frequência, eu não retrocedo mais. De modo que vocês que estão aqui, que estão vivendo a experiência dessa busca desenfreada pelo conhecimento e autoconhecimento, que é o mais importante, porque entenda, os professores de universidades, a maioria deles não são referência de sucesso, de felicidade para a vida de ninguém. Os professores de cursos técnicos, eu sou presidente de uma instituição de ensino, uma rede de escolas, nós chegamos a ter mais de 20 mil alunos formados, mais de 7 mil alunos ativos, e eu sei a importância da profissionalização, do conhecimento, etc. Mas eu quero dizer algo para vocês. Não é os diplomas que mudam a vida das pessoas. É o tanto que ela sabe sobre si. E já compartilha com as pessoas que você tem estima, as pessoas que você gosta, as pessoas que você torce para evoluir, as pessoas que você quer que saia do meio da multidão. Sair do meio da multidão, André, sim, como está no segundo capítulo desse livro aqui, ó, pare de ouvir os outros e comece a escutar a si mesmo. As pessoas que saem da multidão, elas fizeram tudo diferente. As pessoas que saíram da multidão, elas furaram a bolha. As pessoas que saíram da multidão, elas não aceitaram viver a troco de migalhas, trabalhando para um, para outro, pedindo favor para governo, dependendo de governo, porque elas entenderam que existe um jogo, sim. Que a questão não está no conhecimento que as pessoas têm da faculdade, que a questão não está no conhecimento técnico que as pessoas têm na vida, dos cursos profissionalizantes, dos cursos técnicos, dos cursos... E olha que eu sou dono de uma rede de escola profissionalizante, que também tem graduação e pós-graduação. Mas não se trata disso. O sucesso da vida de uma pessoa não tem relação com os diplomas que essa pessoa carrega, com a certificação que ela tem pendurada na parede. Tem a ver com outros aspectos. Se você não leu esse livro ainda, pare de ouvir os outros e comece a escutar a si mesmo, esse é o seu momento. Porque aqui dentro desse livro, você vai ter todos os... Aqui são mudança de capítulos, perdão. Cada capítulo do livro tem uma imagem muito forte para que você também faça alguns exercícios aqui dentro, tá? E o livro, um livro que tem muita informação valiosa de como você se conhecer de uma forma extraordinária e explodir uma partícula de Deus que está dentro de você. Por que pare de ouvir os outros e comece a escutar a si mesmo? Porque a sociedade está cansada de tantos gurus, de tantas informações. As pessoas no meu consultório têm visto muito isso. As pessoas chegam lá com obesidade de informação. E essa obesidade de informação ela está armazenada na mente consciente, de modo que traz para essa pessoa culpa, traz para ela invalidação, traz para ela comparação cada vez mais, porque fulano fez, deu certo, por que eu não consigo dar certo? E tem um detalhe que as pessoas não costumam dizer. A grande questão não é o tanto de conhecimento que você tem, mas é o tanto de conhecimento que você tem sobre si. O problema é que nós estamos inseridos dentro do sistema que eles roubam da gente a nossa capacidade de conhecer nós mesmos. O maior inimigo do sistema é o indivíduo que se conhece. Porque o indivíduo que se conhece, ele se torna mais livre, mais independente. Se ele se torna mais livre, mais independente, a tendência desse ser humano é fazer mais perguntas do que aceitar aquilo que está sendo imposto para ele. E aí isso vai gerar o quê? De certo modo, vai gerar uma rebelião dentro do sistema. Então não é interessante. Por isso que as pessoas são focadas num ponto interessante, que é distração. O que eu vou passar para vocês aqui é algo muito, muito, muito valioso. De todas, isso aqui hoje vai ser extraordinário. Tá joia? Primeira coisa, dentro de você então existe um campo eletromagnético, o ser humano é fruto de memórias e nós estamos configurados e é nós quem podemos criar a nossa realidade. Só você pode mudar a tua realidade. Um mentor não muda a tua realidade, ele vai te dar no máximo ferramentas. Nós precisamos entender isso, que nós somos co-criadores da nossa realidade. O universo não é injusto. Deus não é maldoso, Deus não é injusto. Ele falou, vou fazer fulano aqui, vai ter mais sorte do que Beltrano. Não é nada disso. Nós somos configurados para ou dar certo ou para dar errado. Como um ar-condicionado programado para dar 10 graus, vai dar 10 graus, não vai dar 20. Ele pode dar aqui fora uma outra sensação, mas o que vai sair dali é o que está configurado. Então, se você quer mudar a realidade, você tem que mudar o que está configurado. Esse é o ponto. Entendendo que você é uma energia materializada e que o universo responde de acordo com como você se comunica. Vem uma informação importante. Você atrai, não é o que você quer.
Já anota no teu material de anotação aí. Eu não atraio o que eu quero, eu atraio o que eu sou. Esse é um código forte dentro do universo. Isso é uma informação muito importante. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. O que você é o que você deseja. Pega isso. Se você se vê uma pessoa próspera, você atrai prosperidade. Se você se vê uma pessoa escassa, você atrai escassez. Se você se vê uma pessoa doente, você vai atrair doença. E a forma que você se vê é a forma que você vai comunicar, vai se posicionar diante do universo. E aquilo se torna uma realidade para você. Se eu atraio o que eu sou e eu não estou contente com aquilo que eu tenho atraído, eu tenho que ver se a minha identidade não foi adulterada, porque o ser humano foi projetado para dar certo. Primeiro tudo é uma energia, nós somos uma energia materializada, existe um campo vibracional dentro de nós e um campo eletromagnético que nós atraímos. Esse é um código muito forte. Segundo, nós atraímos o que somos, não o que queremos. Nós não atraímos o que queremos, nós atraímos o que somos. Então, muitas das vezes, nós estamos presos mentalmente numa identidade que não é nossa, porque deturparam a nossa identidade, para que nós tenhamos uma confusão de quem nós somos, para atrair o pior para nós. O passado não define a sua identidade, os seus erros não te definem. Os erros que você cometeu na sua vida, quando você fica preso naquilo, aquilo ali altera a interpretação que você tem sobre a sua identidade. Então, tchau para os erros. Os erros é um processo fundamental no processo de desenvolvimento humano. É errando que se aprende. O sucesso é de fracasso em fracasso. E quando eu tenho um novo sentido para isso, eu não me prendo na reputação. Porque reputação é aquilo que as pessoas pensam sobre os meus erros, sobre os meus acertos. E o que elas pensam é o problema delas. Eu preciso entender o que eu estou aprendendo com esses erros, com esses acertos. E transformar isso num novo salto, num novo progresso para a minha vida. Entender que isso é passado e o passado não existe. O passado existiu. E ele não tem poder sobre mim, a não ser que eu permita. A sua postura, ela define aquilo que você vai atrair. Por quê? A sua postura, ela tem que estar em congruência com a sua identidade. Só que se a sua mente acredita que a sua identidade, se a sua mente acredita que a sua identidade é ruim, como minha mente acredita? Você. Se deturbaram a sua identidade, confundiram a sua identidade, você vai acreditar naquilo que confundiram. Aí o que acontece? Você escolhe em quem que você quer ficar preso. Você quer ficar preso naquilo que talvez o pai e a mãe falou com a melhor das intenções sobre você, ou com a pior das intenções, tem pai que amaldiçoou os filhos. Você ficou preso naquilo, de repente um pai falou assim, ó, você é um vagabundo, você não presta pra nada, a mãe, hábito de xingar dentro de casa, porque entenda, ninguém pode dar aquilo que não teve. Alguém para amaldiçoar um filho foi amaldiçoado pelo pai também. E eles não sabem disso. E se as pessoas soubessem o peso que isso tem, mudaria a realidade. Se elas aprendessem, por exemplo, com um judeu, o que o judeu faz com a família, só para você ter uma ideia. O judeu, ele abençoa até a esposa dele, até a forma que ele faz com a esposa é diferente. Na sexta-feira, os filhos se reúnem na casa, um ambiente cultural que eles têm, uma forma cultural. E os filhos com o marido, põe a esposa, a mãe do lado, e os filhos vão falar palavras de bênção, palavras de elogio para a mãe. Eles sabem o poder da palavra. Você nunca vai ver um judeu ferrado, lascado na vida, sabe por quê? Porque para que eles acessem a bênção de quem criou eles precisam entender isso e entrar na frequência. Deus não vai te dar nada, Deus não vai te abençoar porque Ele já te abençoou. Deus não vai te dar nada porque Ele já te deu. O problema é que nós estamos fora da frequência. Por que você fala de Deus? Porque existem alguns ignorantes, alguns patetas e metidos intelectuais que querem colocar a ciência na frente de Deus. Só se eu fosse um louco, eu não consigo enxergar a evolução do ser humano sem reconhecer que existe um Deus todo-poderoso. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, se eu quero mudar o que eu estou acreditando sobre a minha identidade, eu tenho que mudar minha postura. Um vencedor tem uma postura diferente, um fracassado tem uma postura diferente, uma mulher surtada tem uma postura diferente, um homem sábio tem uma outra postura, uma pessoa de sucesso tem uma postura, uma pessoa de fracasso outra postura. Então, a postura, ela muda inclusive a química do cérebro. E quando ela muda a química do cérebro, ela muda os meus sentimentos. Se ela muda os meus sentimentos, ela muda o que eu vibro. Se ela muda o que eu vibro, ela muda também a forma que eu me comporto e muda aquilo que eu estou atraindo no campo vibracional. Que dentro de nós existem 2 cérebros. E a indústria sabe disso. E a indústria pega você pelos dois cérebros. Como? Pega você pelo primeiro cérebro, que é aqui na cabeça, através daquilo que você assiste, através das músicas que você escuta. Não é à toa que a Anitta está fazendo o maior sucesso por aí com músicas porcaria. Os artistas que mais têm sucesso são as músicas mais negativas que existe, de ruim. Existe alguém por trás financiando aquilo, incentivando aquilo. É uma forma de ganhar, porque 95% da população é manipulada e não sabe.
Vamos lá, 2% da população mundial tem a capacidade de criar algo e atrair seguidores. Esses 2% da população mundial rompeu coisas na mente que a maioria não rompeu. Eles tiveram um autoconhecimento de uma forma extraordinária, eles romperam alguns paradigmas ou nem tiveram esses paradigmas. E esses revolucionaram com novas ideias, como Steve Jobs, como Einstein, como, enfim, o Elon Musk, um cara diferenciado. Muitas pessoas que são referência, né? Muitas pessoas que são referência, elas têm um padrão mental diferente da maioria. Então representa 2% da população mundial. 13% da população mundial, 13%, faz com que os 2% materialize as suas ideias. Então coopera para que esses 2% vai lá e realiza essas ideias, se tornem uma realidade. Agora, 85% da população mundial, 85% da população mundial é manipulada e não sabe. E é manipulada pela mídia, é manipulada pela religião, é manipulada pelo sistema educacional, cultural do seu país, é manipulado, sendo que o ser humano não é aquilo que o seu país diz que ele é. O ser humano não diz aquilo que os seus pais dizem que ele é. O ser humano não é aquilo que os professores dizem que ele é. O ser humano não é aquilo que os amigos dizem que ele é. O ser humano não é aquilo que ele acha que é. Quem é o ser humano? O ser humano é, e quando ele assume essa identidade, ele faz coisas extraordinárias. Ele é aquilo que Deus falou que ele é. Porque se você olhar para a ciência, alguns vão dizer que você, só falta dizer que você é macaco. Porque vão dizer que você vem da teoria da evolução, né? A história da evolução que foi implantado nas escolas, teoria da evolução. Para quê? Para você se dar por entendido daquilo ali, identidade, conflito de identidade. Para que você nunca se identifique com o seu verdadeiro potencial que você tem dentro. Com o Criador que está dentro de você. E aí, o que ocorre? As pessoas confusas, perdidas na identidade, elas vivem dentro de uma bolha. Elas têm que trabalhar, têm que estudar, têm que dormir, têm que... E aí elas vivem naquilo, se aposentam e morrem. E elas estão trabalhando para realizar sonhos de grandes idealizadores que fazem parte de 2% da população mundial, que criaram grandes coisas e acabam pelo poder financeiro mandar no mundo. Só que, veja bem, não importa o tamanho do bolso que você tem agora. Não importa como está a sua conta bancária. Se você se permite abrir a tua mentalidade, meu amigo, você muda a tua realidade. Se você se permite abrir a tua mentalidade, você muda a sua realidade. E quando eu falo que você muda a realidade, entenda, tem coisa que vai partir de você, tem coisa que o próprio universo vai trazer para você. E aí quando junta você e o universo, essa congruência, muda a realidade. Só que muitas das vezes, nesse caminho, nós ficamos presos. E presta atenção nisso aqui, a indústria pega lá a mídia, a televisão, as séries, pega as redes sociais da vida e cria um ponto de distração para manter você distraído. E aí pega o teu cérebro, primeiro cérebro. O segundo cérebro que eles pegam teu, qual que é? Através da própria mídia, coloca, embute algumas propagandas. Tem muita coisa boa, não estou só satanizando a mídia, tem coisa boa, mas a maioria delas não são coisas boas. Por quê? Mantém você, por exemplo, no ciclo de comparação. Você olha para o Big Brother, você olha para a tua vida, você fica cada vez mais frustrado, indignado. Perdão. Às vezes não consciente, mas inconscientemente você ativa em você um sentimento ruim. Uma inveja, ativa a comparação e inferioridade, se sente inferior às outras pessoas. E tudo isso vai mexendo com a sua cabeça. A novela, a série, os filmes, etc. Então nada é por acaso. Entenda que nada é por acaso. Nem as músicas, nem nada que seja implantado. Qual é o jogo aqui? O jogo aqui é fazer você se sentir uma pessoa livre. Quanto mais livre você se sentir, mais sucesso você tem na vida em todos os aspectos. O universo precisa estar em congruência, como um acasalamento. Você entrou em harmonia, o universo conspira a seu favor. O próximo passo é o conceito de hoje. O próximo passo. Por que o próximo passo? Vocês acham que o tema EPP, Evolução Progressiva Permanente, é à toa? Evolução Progressiva Permanente é um processo que uma vez em EPP, sempre em EPP. Então, por que o próximo passo? Porque eu quero que você suba definitivamente da frequência. Escute uma coisa aqui. Eu, por esse ano, vou estar realizando coisas que depois vocês vão ouvir falar. A minha trajetória, tudo que eu mentalizei, tudo que eu planejei, usando todas as ferramentas que eu tenho ensinado nas mentorias, eu realizei. Tudo aquilo que eu desejei, tudo aquilo que eu pratiquei, mentalizei, durante datas, períodos,
eu tornei factível, eu tornei real na minha vida. E eu aprendi com pessoas grandes que chegaram lá. E eu descobri uma coisa. Que coisa que você descobriu, André? Vou te explicar aqui agora. Preste atenção nisso aqui. Eu descobri que a única diferença entre uma pessoa de grandes realizações para uma pessoa de poucas realizações está na decisão que ela toma, está no conhecimento que ela tem sobre ela mesma. O conhecimento que eu tenho até hoje, de tudo que eu estudei, me trouxe até aqui. Mas o que vai me levar daqui adiante para que eu alcance outros patamares, para que eu suba de nível, é o conhecimento que eu ainda não tenho. O que ocorre? Quando nós, todo ser humano é fruto de memória, quando nós vivemos uma experiência sobre forte impacto emocional, que as pessoas vivem lá no método IPP comigo. Quem já viveu sabe, nenhuma IPP é igual a outra, já é mais de 130 turmas e o impacto emocional gera transformação, gera mudança. Aliás, quem que não conhece alguém que de repente por um acidente de carro que ela viveu, ela sofreu, ela mudou a forma de dirigir, ela mudou a interpretação que ela tem sobre volante, sobre estrada, baseado numa experiência catastrófica, negativa que ela teve. O impacto emocional gera transformação, gera mudança e gera uma interpretação diferente da forma que ela enxerga o mundo. Mas não é só o impacto emocional. A ciência prova que a repetição de algo cria novas sinapses neurais, novas conexões de neurônios e cria uma nova percepção, uma nova forma de enxergar o mundo. Dá o like no vídeo aí, compartilhe com mais pessoas, estamos juntos e vamos para a próxima fase. Valeu!